Oi gente, já faz bastante tempo que eu não gravo vídeos, porque tá bem corrido as coisas, eu parei de trabalhar, mas na semana que eu parei de trabalhar eu tinha um retiro pra ir, e um dia eu gravo um vídeo explicando pra vocês o que é esse retiro. E na semana seguinte, que foi semana passada, eu fiz uma viagem pro Paraguai, o qual esse vídeo é dedicado. Foi um baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as Paraguai... Não. Semana passada eu fiz uma viagem pro Paraguai, eu fui na sexta-feira e voltei na quarta, e a gente foi pra Assunção e a gente conheceu bastante coisa lá, e antes de ir eu anunciei pra algumas pessoas que eu iria pro Paraguai, e elas me perguntaram o que eu ia comprar, como se o Paraguai se limitasse apenas à cidade de leste. E é uma coisa bem complicada, porque o brasileiro ele não tem uma noção do que é a nação paraguaia, porque na escola a gente não aprende a valorizar a cultura paraguaia, porque a gente aprende que o ser paraguaio é uma coisa ruim. Mas a gente não aprende que o Brasil foi lá e dizimou uma população. A gente foi em vários lugares, em várias igrejas, onde os brasileiros destruíram tudo. A gente foi inclusive numa igreja que servia como um tipo de um hospital, assim, uma casa de cura, onde os brasileiros bombardearam com canhões e mataram um general, um soldado, sei lá, algum dessas coisas aí, sabe, que eu não entendo bem. Na frente da esposa da família. A gente também foi em vários museus, e uns museus assim que mostravam coisas bem cruéis assim que o nosso país fez com o país deles. Inclusive a gente foi em um museu que dizia que durante a guerra havia lá um determinado hospital em que foi posto fogo pelos inimigos, né? Não deixa claro se foram os brasileiros, argentinos ou uruguaios, mas os inimigos da nação paraguaia. E lá dizia restos mortais que ficaram colados nas paredes do incêndio. Então, tipo, é uma coisa assim que quanto mais eu adentrava naquela cultura e quanto mais eu conhecia, mais vergonha eu tinha de ser brasileiro. Eles começavam a falar, eu começava a me recolher a mim mesmo de uma forma que eu me sentia muito mal. Eu tinha vontade de sair de lá correndo e chorando, porque é uma história muito triste mesmo, e nada disso é ensinado porque não é conveniente pra gente saber esse tipo de coisa, que a gente foi lá e destruiu. É conveniente que a gente saiba que os Estados Unidos invadiu o Iraque e matou milhões de pessoas, mas não é conveniente saber que o Brasil invadiu o Paraguai e matou milhões de pessoas, e que não teve nem a dignidade de recolher os corpos dos seus soldados, e quem fez isso foram os paraguaios, pois sim, há um lugar no Paraguai que há uma homenagem aos soldados brasileiros que lutaram na guerra. Gente, vocês têm noção do que é isso? E os soldados não recuavam porque eles não tinham, sabe, a concepção, eles não tinham o pan de perceber que o Guarani tá no sangue dele. Ou ele vai pra guerra pra vencer, ou ele vai pra guerra pra morrer. E eles não entendiam por que as crianças iam pra guerra, porque as mulheres iam pra guerra. E aí eu retomo um outro vídeo, o último vídeo que eu fiz, que eu falei sobre os dias das crianças, que é comemorado por causa das crianças que morreram na guerra. É uma coisa assim fascinante você ver um povo assim que luta e não desiste. Mas agora você me pergunta: tá, Johnny, mas por que eles guerrearam? O Paraguai deve ter provocado. Não, gente, o Paraguai não provocou. O Paraguai foi um dos primeiros países a se tornar independente da América Latina. Inclusive o Paraguai ele tinha um acesso direto ao oceano e ele produzia navios. E no meio dessa produção do Paraguai é que nasceu a inveja e o medo da perda do poder da coroa. Que Deus salve a rainha, incitando as massinhas de modelar, porque, assumam, Brasil, Argentina e Uruguai não foram nada além do que massinha de modelar num plano idiota de dizimar uma população, tudo por poder. Se a gente fosse avaliar hoje o que esses três países fizeram ao Paraguai, é um crime horrível, gente, é ridículo, é muito ridículo. E eu vou parar de falar esse tipo de coisa porque eu tô ficando muito puto e eu não consigo organizar meu pensamento, porque eu aprendi tanta coisa e eu vi tanta coisa que cada vez que eu penso no Paraguai, eu penso no Paraguai como uma nação magnífica. Muito magnífica. Muito. Outra coisa bem interessante do Paraguai é que há um choque de realidades muito grande. Por exemplo, a gente foi em um museu bem legal lá. E era assim, logo que acabava o museu já começava uma micro favela. E essa favela também ficava, por exemplo, lá, tipo, sei lá, eu não tenho noção de distância, gente, eu sou muito burro. Ai, sério, eu não sou nem um pouquinho macho, né? Que o homem tem essa noção de distância e tal. Enfim,
uma quadra, que seja. Tinha o Palácio do Poder Legislativo e, tipo, uma quadra e já começava, tipo, uma favelinha, assim, sabe? E casas muito bonitas e ao lado, assim, barracos. Então, duas realidades, assim, sabe, concomitantes que sobrevivem juntas e parece que uma não se incomoda com a presença da outra. Pelo menos é o que pareceu pra gente, que há uma harmonia ali entre muito rico e muito pobre, onde não há, sabe, um meio termo. É mansão favela. É um choque de realidade muito interessante, muito grande. No Paraguai também eu conheci várias coisas novas, como insetos que eu nunca tinha visto na vida. Umas baratas enormes, gente. Sei lá, acho que o lugar onde a gente ficou era um lugar natural de reprodução desse tipo de inseto, mas eram umas baratas muito grandes e tipo, me deu muito medo. E no Paraguai também eu conheci muita gente legal de lá, de Assunção. Conheci melhor muita gente que foi daqui, né, que não tinha um contato tão grande nessa convivência. E conheci gente bastante legal também de uma outra cidade aqui do Paraná, que é Ponta Grossa, que fica mais pro lado de Curitiba, tipo, bem pro lado de Curitiba, bem longe, e tem um monte de gente muito legal lá, que me fizeram rir bastante e que me fizeram rir bastante. E eu conheci também uma pessoa em especial, que eu não vou citar nomes, mas é uma pessoa especial. E basicamente foi isso, gente, essa viagem para o Paraguai. Eu prometo que a partir de agora eu vou gravar pelo menos 2 vídeos por semana. Eu tenho bastante material escrito, eu tenho bastante coisa, e eu prometo que eu vou transformar esse vídeo. Tanto que agora, a hora que eu terminar esse vídeo, eu já vou começar a gravar outro. Beleza? Então beijo, gente. Clica aqui em cima, se inscreve, clica no gostei aqui, clica no favoritos, manda pra todo mundo que vocês conhecem, dá essa forcinha aí, porque eu quero ficar famoso, gente. Não, mentira, eu não quero ficar famoso. Mentira, eu quero ficar famoso sim, mas eu quero ficar famoso por pessoas que assistam meu vídeo e entendam o que eu estou falando, e não que só vejam por ver. Então, gente, comenta aqui embaixo também, compartilhe no Facebook, coloca no Twitter, adiciona no Orkut, quem usar o Orkut ainda. Enfim, gente, beijo. Ah, e pra quem não é de beijo, abraço. Tchau, tchau. Mas, não, mentira, gente. O Orkut é muito legal. Você que usa o Orkut, acha o Orkut bem legal. Não, não acho não.